humanos decidiram. Isso é um verdadeiro contrato, um verdadeiro pacto social. Decidiram se congregar e submeter a sua liberdade, os seus dotes todos a um Senhor soberano, que era o governante. Ou seja, o soberano então recebe este contrato que a sociedade faz. Ele não participa, mas será o gerente desse pacto. E será um gerente implacável, tem que ser feroz para manter a vida e a paz social. É preciso criar um governo forte, o Leviatã. Só o Leviatã pode garantir a convivência entre os homens. Isto é, um governante com punho de ferro, com toda a autoridade, absolutamente uma ditadura. Mais ou menos essa é a linha. Falo bem resumidamente para poder falar, pelo menos, dos direitos da independência americana. O outro filósofo que constrói, que ajuda a construir então a Revolução Francesa e a independência americana, é John Locke. Muita gente aqui deve conhecer o estudo de sociologia, o John Locke, que viveu em 1632 até 1704. Uma característica dele apenas, ele era profundamente cristão, da igreja anglicana, e isso aparece no seu escrito político, como veremos em seguida. Em primeiro lugar, ele escreveu um livro, já com idade bem adiantada, ele tinha quase 60 anos, quando escreveu o tratado sobre o governo civil. Tratado sobre o governo civil. É o livro dele principal, que aqui introduzo apenas. Então, Tratado sobre o Estado Civil. Começa criticando severamente Thomas Hobbes pelo seu absolutismo. O Estado é absolutista e praticamente, hoje diríamos, ditatorial. Todos os poderes foram postos, depositados por um convênio na mão de um déspota. O Estado natural, diz ele, não é o reino da barbárie. Não é o reino da barbárie de que fala Hobbes. Ele se engana. Não é o estado de arbítrio. Porém, nossa liberdade tem os limites da reta razão. Aqui é a doutrina de John Locke. Na verdade, diz ele, a nossa liberdade tem limites, sim, mas tem os limites da reta razão. E isso era muito cristão, reta razão. Qual é a reta razão? A reta razão é a consciência que Deus deu, colocou em cada um dos seres humanos. E a reta razão é aquela que garante a convivência, a liberdade. Não é necessário invocar um Leviatã para manter a convivência social, para manter a paz. Os homens são capazes de fazer isso por causa da consciência reta que Deus lhe deu. Os homens convivem pelo bom uso da reta razão.
e vivem em paz, se desenvolvem, crescem, progridem. Então é o contrário de ops. São dois inícios, dois momentos originários. Um do ser humano violento, arbitrário, egoísta, e outro começo é esse do homem natural que segue a reta razão que recebeu de Deus e com a qual ele se governa assim e convive com os outros. Locke concorda com Hobbes que a vida é o supremo direito do ser humano. Concorda perfeitamente. Perfeitamente, a vida humana, vivendo em paz, é um princípio correto, é um digno princípio fundante do Estado moderno. Mas ele não é o único. A vida é um direito que a natureza nos deu, certo? Mas não é o único, não. E Locke acrescenta outros direitos que vão formar o cabedal dos direitos humanos do tempo moderno. Então, temos sim o supremo direito da vida, mas a vida integral, a integridade da vida é outro direito fundamental. E ele acrescenta um outro, o direito da liberdade. Então, vida, liberdade. Dois direitos fundamentais da idade moderna. Dois direitos naturais. E mais um terceiro, direito à propriedade. Aqui estão nomeados todos os direitos com os quais trabalha a modernidade. Vida, liberdade e propriedade. Os três direitos naturais citados pela Revolução Francesa e pela independência americana, em nome dos quais os Estados Unidos se tornaram independentes, em nome dos quais a Revolução Francesa se instalou para proteger esses direitos naturais: vida, liberdade, direito à propriedade e outros que especialmente a Revolução Francesa desenvolveu. Sim, dizer, os homens viviam em estado natural. Em estado natural. E que aos poucos se agregaram em sociedade com sentimentos de igualdade e de liberdade. Vivem amistosamente, reconhecem-se uns aos outros, se protegem mutuamente. Então, a origem da sociedade para ele é tranquila. É o bom uso da reta razão que nos leva à convivência social. Não é preciso invocar, outra vez repito, um leviatã acima de nossas cabeças para conseguir isso. Nós, com nossas forças, é que conseguimos. Agora, na idade então em que se criou a convivência humana, não se tinha uma estrutura de proteção desses direitos naturais. O Estado Civil, do qual ele trata, surge exatamente como um conjunto de leis dado pelo governante para proteger esses direitos fundamentais. Eram direitos que todos nós tínhamos, todos convivíamos bem. Entretanto, se nós nos congregarmos em estado civil com uma autoridade para garanti-los, seja paz, seja liberdade, seja vida, nos sentiremos ainda melhor. Não é para nos salvar que nós entramos em sociedade, mas para melhor conviver, continuar convivendo assim como fazíamos, mas entretanto com maior segurança
dada pelas leis dos pactos. Por isso é que surge o Estado Civil, por um pacto de união. Não é como outros, que eu entrego a minha liberdade a uma força superior. Não, nós pactuamos com o governante. É uma decisão tomada coletivamente, então, para conviver melhor e para não defender os nossos direitos. É por isso que nós entramos em sociedade civil. O chefe de Estado não tem poder absoluto, não é um leviatã, não é um leviatã. O poder do monarca é submetido à lei, exatamente como é hoje. Parece que ele está dando os fundamentos das constituições modernas. Nossa presidente Dilma não é uma monarca que tenha todos os poderes, o poder absoluto. Só a ditadura, que a maior parte de nós viveu, é que tinha um poder absoluto sobre toda a sociedade. Hobbes fala de 3 estatutos legais. Então nós obedecemos a 3 ordens de leis. O ser humano se submete a essas 3 ordens. Quais são? A primeira submissão que nós devemos é a ordem divina, a ordem dos 10 mandamentos, a ordem estabelecida então por Moisés, pela Bíblia, já no Antigo Testamento. É a subordinação à lei explícita de Deus, escrita no livro sagrado, e também a modernidade leu a Bíblia exatamente ipsis literis. E parecia que era assim mesmo. Hoje nós sabemos que Moisés consagrou os costumes da época, e que eram costumes naturais. Respeito aos pais, não precisa ensinar para ninguém. O respeito aos pais é intuitivo, sentimental. Não matar os outros é intuitivo. Então ele recolheu esses preceitos que já circulavam e os colocou sob a proteção